Tai, Davis, Takato e Takuya criaram uma exibição bastante desconcertante, pois todos os quatro se reuniram e continuaram a comer sua carne grelhada em silêncio. Por alguma razão, nenhum dos seus parceiros Digimon estava com eles. Os quatro pediram o curso de tudo que você puder comer. Tai e Davis estavam aproveitando seu tempo comendo, mas Takuya observava a cena de forma ociosa, pois por alguma razão ou outra, no fluxo geral das coisas, ele foi encarregado de grelhar a carne. Pensamentos passavam por sua cabeça como: então isso nem era uma conferência importante para começar e... por que eu tenho que continuar grelhando a carne sem parar assim? No entanto, Takato disse que gostaria de ter trazido Guilmon junto. Então Davis disse a ele que era melhor assim, porque trazer seus Digimons teria custado muito dinheiro. Surpreendentemente, Takuya percebeu antes de qualquer um deles que Agumon, Guilmon e Vemon estavam olhando para eles de fora. Além disso, Vemon parecia estar chorando. Hoje a cidade está realizando um pequeno festival de um dia. Uma escola primária foi usada como local, e uma variedade de carrinhos de comida estava alinhada por todo o campus. Por sugestão da amante de marionetes Jerry, o ginásio foi usado para realizar um concurso de teatro de marionetes. Para o benefício da grande multidão que formou a plateia, os artistas foram apresentados por Jerry em voz alta. Ela anuncia o número de inscrição 11, Yoli e Cody. O título da peça deles é Máscara de óculos de sol fica selvagem. Um boneco masculino de aparência suspeita, usando óculos de sol e brandindo um chicote na mão, lentamente, apareceu de trás do palco e, minha nossa, começou a bater no boneco de Gazimon, que Cody estava segurando. A sala foi preenchida com uma tempestade de vaias e gargalhadas estrondosas. Ken imediatamente começou a tentar sair. A Escola de Ensino Fundamental de Joe está realizando seu festival anual hoje. Como é o festival de uma famosa escola particular, o terreno da escola está cheio de atividades e há toneladas de eventos para participar. Mesmo dentro do prédio da escola, a turma de Joe dedicou muito tempo preparando sua casa mal assombrada, e agora é um enorme sucesso. Zoe, Hulk e Kari entram. Segurando seus convites escritos na mão, os três desaparecem na escuridão sombria da sala de aula. Na escuridão, gritos assustados e exclamações de excitação podem ser ouvidos se misturando. Zoe reagiu como Joe esperava. A satisfação disso fez valer a pena assustá-la. Pegando o tofu frito que estava abaixado na frente do rosto dela, Hulk o jogou por cima do ombro com uma expressão entediada. Entre elas, Tailmon era a única que parecia nervosa e ficava constantemente olhando por cima do ombro. Então, tentando assustar as meninas, JP, disfarçado de fantasma, saltou sobre elas e recebeu um chute voador de Tailmon. Enquanto assistia Tailmon manter uma vigilância estrita sobre seu entorno, Joe considerava os benefícios de fugir. A luz do sol da primavera caía suavemente sobre as crianças em uma tarde clara. Estressadas de tanto batalhar e se aventurar todos os dias, elas decidiram fazer uma pausa em um parque do bairro. Algumas delas foram até as barracas de comida, enquanto outras tiraram uma soneca sob a sombra das árvores. Cada uma delas passou o tempo de descanso como quis. Sora estava sentada na grama enquanto observava Tai e os outros jogando futebol. Quando ela olhou para o parquinho de areia, viu Tommy e Shuchon tendo uma grande briga. Tommy disse que era um melhor lutador porque lutava sozinho e destruiu o Lopmon de areia com o qual Shuchon estava brincando. Sora e Lee correram para impedir que eles brigassem. Sora então disse a Tommy que é verdade que no caso deles, são seus Digimon que realmente lutam. Mas isso não significa que seus Tamer apenas ficam de lado e os observam. Como parceiros, eles os apoiam fornecendo as melhores condições que podem usar para lutar. Pode ser expresso de forma diferente, mas até mesmo os Tamers lutam em prol da paz. Tommy piscou diante das palavras de Sora e Lee, limpou suas lágrimas antes de levantar a cabeça. Lá ele viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Shuchon, enquanto ela olhava para ele com uma expressão arrasada. Silenciosamente ele estendeu a mão direita para Shuchong e pediu para ser amigo dela novamente. Eles haviam decidido se encontrar em um local famoso em frente à estátua do Imperador Digimon. Assim como em qualquer outro dia, toneladas de Digimons aqui estão causando uma comoção. Pode parecer um espetáculo barulhento e inesperado, mas isso é o que geralmente acontece todos os dias. E todos os dias Matt chegaria lá com Gabumon. Sempre que estava perto do anoitecer,
Ele vinha aqui e tocava sua gaita em silêncio. Aparentemente, seu sonho era formar uma banda. É por isso que, para fazer isso, ele nunca deixaria de praticar seu instrumento aqui. Koji e Koichi, que passaram por ele, captaram os acordes de sua melodia. Eles falaram sobre sua música que eles gostaram, enquanto esperavam por JP, que deveria encontrá-los. A suave melodia da gaita flutuava na brisa, como se estivesse cuidadosamente cobrindo a tranquila noite. O Imperador Digimon continuava a observar a cena em silêncio. Naquele verão, os Digi escolhidos se inscreveram no canal Chaotix BR.